inteiro primeiro e depois hoje nós vamos conseguir cobrir apenas os 3 primeiros versículos, mas vamos ler o capítulo 1 inteiro primeiro. Todos estão lá? Livro de Jonas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: O que é isso que nos fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo, ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa porção da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a nos moldarmos conforme a Tua vontade. Obrigado porque o Senhor, através do Espírito Santo, deixou registrado na Bíblia essa história, e que nós possamos viver segundo a Tua vontade, obedecer a Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos muito bem a história do profeta Jonas. Todos nós conhecemos bem a história do profeta Jonas. E parece que no final das contas não existe mais nada nessa história que possa nos surpreender. Pela quantidade de vezes que lemos elas e estudamos sobre ela. Eu lembro que antes mesmo da minha conversão, quando eu estava na catequese da Igreja Católica, nós aprendemos sobre a história do homem que ficou 3 dias na barriga da baleia. É assim que é ensinado na Igreja Católica. O homem que ficou 3 dias na barriga da baleia. Existem desenhos, existem hinos, existem corinhos, existem peças de teatro,
existem, na escola dominical nós aprendemos, existem várias formas de você aprender a história de Jonas. Desde pequeno nós somos expostos à história de Jonas, o homem que ficou na barriga do grande peixe. Na minha Bíblia anotada, talvez eu sei que o Sadir tem uma da Bíblia anotada, não sei quantos irmãos tem. O doutor, eu li em outros lugares, mas eu gostei do que o Dr. Ryder falou, ele que redige as anotações. Ele falou que algumas pessoas, alguns veículos acreditam que essa história de Jonas, na verdade, ela é uma alegoria. E que nessa alegoria, que foi escrita por volta de 430, quando na verdade o livro data de 760 a.C., essa alegoria é escrita em 430 a.C., Jonas é uma representação de Israel, que é desobediente a Deus. Israel sempre desobedeceu a Deus. O mar representa os gentios, que estão ali em volta a Jonas. O grande peixe seria a Babilônia. E os 3 dias na barriga do grande peixe seria o cativeiro de Israel na Babilônia. Algumas pessoas acreditam que essa leitura, por isso que é tão importante você estudar interpretação bíblica. Eu quero convidar você a já se inscrever lá na EBET, na aula de interpretação bíblica, que uma hora vai ter as aulas lá, mas quero convidar você desde já a se inscrever, porque são coisas que a gente precisa aprender a fazer, ter discernimento. E toda essa alegoria foi criada para combater o exclusivismo de Esdras e Neemias, naquele período intertestamentário, antes do Novo Testamento. Lembra que Esdras e Neemias edificam novamente o templo, estão pregando ali, e essas pessoas acreditam que essa alegoria foi criada para combater esse exclusivismo de Esdras e Neemias. Mas o fato é que Jonas já aparece, o personagem Jonas, ele já aparece em 2 Reis 14:25, que diz assim: Jeroboão II conquistou de novo o território que havia sido de Israel, desde a subida de Amate do norte até o Mar Morto no sul. O Senhor Deus de Israel havia prometido isso por meio do seu servo Jonas, o profeta Jonas, filho de Amiatai, que era de Gat-Efer. Então nota que Jonas aparece aqui em 2 Reis, capítulo 14. E ele, como ali no primeiro versículo, eu pedi para o Mateus deixar projetado os 3 primeiros versículos, como ali no primeiro versículo diz, Jonas, filho de Amiatai. Então é o mesmo Jonas. Jonas já estava trabalhando aqui em 2 Reis. E ele era um profeta nacionalmente conhecido, de Gat-Efer, que fica bem próximo a Nazaré, cidade onde Jesus nasceu. O próprio Jesus considerava Jonas um personagem histórico, e a experiência de Jonas na barriga do grande peixe como algo histórico em Mateus 12. Ou seja, Jonas de fato foi um personagem histórico literal, que existiu realmente, e o que aconteceu com ele foi tudo literal. Amém? E outro fato interessante sobre a vida de Jonas, que não está descrito na Bíblia, é que durante o reinado de Adad-Nirari III, entre 810 e 783, os irmãos vão lembrar que no final do livro de Juízes, a nação pede um rei. A nação quer deixar de ser uma teocracia e quer passar a ser uma monarquia. Então Deus unge Saul como rei de Israel. Logo depois de Saul, Davi, Saul é ungido rei, o rei segundo o coração dos homens, lembra dessa passagem? Davi é ungido depois, que é o rei segundo o coração de Deus. Depois Roboão é o rei responsável pela divisão do reino de Israel, lembra dessa passagem? E então aqui, depois da divisão do reino, esse rei Adad-Nirari, que é de 810 até 783, o reino é dividido em 930. Então, depois da divisão do reino, há registros de um movimento de tentativa ao monoteísmo.
não é bem sucedido esse movimento de tentativa de volta ao monoteísmo, mas muitos acreditam que essa tentativa de volta ao monoteísmo, nesse reinado, é por conta da pregação de Jonas. É por conta do que Jonas pregava. Então, é um fato interessante que mostra que Jonas foi um personagem real. Jonas também, uma outra coisa interessante também, Jonas foi contemporâneo de Oséias e Amós, 2 profetas. E uma coisa interessante no livro dos 3, desses 3 profetas, Jonas, Oséias e Amós, é a inclinação de Deus às outras nações, a inclinação de Deus aos povos gentios, a nós, gentios, e mostra o amor de Deus ao mundo. Mas qual que é o principal assunto do livro de Jonas? Talvez de pronto nós lembremos do grande peixe. Será que esse é o assunto principal? O grande peixe mencionado apenas 4 vezes no livro todo. Talvez a cidade de Nínive e a crueldade da cidade de Nínive, mencionada 8 vezes no livro de Jonas. Ou talvez o profeta que é desobediente a Deus, e ele é mencionado 18 vezes no livro. É sobre isso? Será a história do livro de Jonas? Não. Não é sobre isso. É sobre o nome de Deus. O nome de Deus é mencionado 36 vezes no livro de Jonas. 4 capítulos. 4 curtos capítulos. E o nome de Deus é mencionado 36 vezes. A vontade de Deus e como nós reagimos a ela é o principal tema do livro de Jonas. O amor de Deus e como compartilhamos ele também é o principal tema do livro de Jonas. Se você tirar o nome de Deus do livro de Jonas, tudo perde o sentido. Nada mais vai fazer sentido no livro. Da mesma maneira que se você tirar o nome de Deus da sua vida, se você riscar o nome de Deus da sua vida, tudo vai perder sentido. Obedecer a Deus traz bênçãos para a nossa vida e para a dos outros. A desobediência, pelo contrário, traz disciplina. Você já percebeu quando você está fazendo algo que é contra a vontade de Deus? Parece que tudo dá errado. As coisas parece que você dá um passo para frente e dá 5 para trás. Você sabe, só que no fim das contas você dentro da tua cabeça você fala, não, é o que Deus quer, mas não é. Você tenta de um jeito, não dá certo, você tenta do outro, não dá certo. A tua vida espiritual vai ficando cada vez mais fraca. As ideias que nós temos não vão para frente. E nesse capítulo 1, que nós vamos apenas cumprir 3 versículos hoje, eu quero começar a ver com os irmãos a paciência de Deus com Jonas. Como Deus é paciente com Jonas. E nós vamos começar entendendo um pouco sobre a desobediência e rebeldia de Jonas. Vamos ler de novo os versículos 1 a 3, acho que está projetado ali. Eu vou ler para os irmãos podem acompanhar comigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nínive é interessante, ela fica a uns 800 quilômetros, ela fica na margem oriental do rio Tigre. Se você já observou alguma vez os mapas do Oriente Médio, ela fica na margem oriental do rio Tigre, uns 800 quilômetros mais ou menos da Palestina. Se você tem acompanhado o confronto entre o Hamas e Israel, você tem olhado no mapa lá, colado no mar Mediterrâneo fica a Palestina. Então você pega do mar da Palestina ao leste, 800 quilômetros, fica Nínive.
É interessante que Nínive era a capital da Síria, mas na época de Jonas era Calá a capital. E o irmão, o Klaus leu hoje Gênesis 10, um pouco antes da leitura do irmão Klaus, eu acho que eu devo ter anotado aqui, fala sobre Nínive. Diz assim: no começo faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria, lembra de Nimrod? Foi para a Síria, e ali construiu as cidades de Nínive, Rebote-ir, Calá e Resem, que fica entre Nínive e a grande cidade Calá. Calá, na época de Jonas, era a capital, depois Nínive se torna a capital. Mas nota que era um complexo de grandes cidades, era um complexo urbano. Nínive, Calá, era uma região onde habitavam muitas pessoas. Mas o que pegava para Jonas ali naquele lugar, não era o fato de serem grandes cidades. E nós vamos tentar entender o que passou na cabeça de Jonas, por que ele tomou essa atitude. E vamos perceber que em determinados momentos, nós tomamos atitudes muito parecidas com a que Jonas toma na nossa vida. Então, nota o que passou na cabeça de Jonas e vamos tentar pensar junto. Lembra que Jonas era um profeta conhecido nacionalmente, já era conhecido como um grande profeta. O que ele profetizou em 2 Reis 14 se cumpriu exatamente da forma que ele profetizou. Israel reconquistou territórios que havia perdido. Então, o fato de a palavra de Deus vir para ele novamente, ali no começo do versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, dava para ele certeza de que tudo que Deus tinha falado ia se cumprir. Então, o que Deus prometeu, ele ia cumprir. Então, se Jonas fosse e profetizasse arrependimento para a cidade de Nínive, ela iria se arrepender e ser salva. E isso pesou no coração de Jonas. Por quê? Então pense num filme passando na cabeça de Jonas. Nínive, os ninivitas eram inimigos de Israel. Então isso deve ter passado na cabeça dele. Os maltratos sofridos pelos soldados de Israel, as mortes sofridas pelo exército de Israel. Mais do que isso, os ninivitas eram conhecidos por seu culto à fertilidade, ou seja, eles eram idólatras. Eles eram idólatras, eram assassinos, tratavam mal os prisioneiros de guerra. Quando você vai estudar o que os ninivitas faziam com os prisioneiros de guerra, é algo que é imencionável num culto de domingo de manhã. É chocante. Então eles eram cruéis com os prisioneiros de guerra. Então imagina tudo isso passando na cabeça de Jonas. E aí você começa, quer saber? Jonas não estava tão errado assim. Quando nós vemos uma notícia na TV de alguém que foi assassinado de uma maneira cruel, ou algum pedófilo, algum estuprador, você tem os mesmos sentimentos. Tomara que morra, tomara que vá para o inferno. Você não ora, Deus, tem misericórdia, dá arrependimento a esse pedófilo. Não, você quer que morra. E Jonas queria que os ninivitas morressem, fossem para o inferno. Mas Deus não. Deus não queria. Então Jonas, obedecendo às suas faculdades, ao seu intelecto, à sua vontade, e não tem nada mais perigoso do que nos apoiarmos na nossa vontade, no nosso intelecto, na nossa sabedoria humana, Jonas decide deliberadamente: não vou fazer a vontade de Deus, não quero. O que Deus mandou fazer, eu não vou fazer, vou embora. E ele vai se colocar numa situação muito perigosa. Nós vamos ver alguns pontos dessa situação que ele se coloca. E primeiro, ele tem uma atitude errada com relação à vontade de Deus. Irmãos, obedecer à vontade de Deus, eu sei que parece clichê de pregador, de quem ensina a Bíblia, mas obedecer à vontade de Deus é a coisa mais importante que existe na vida. É a coisa mais importante. Seja quem for.
seja quem prega, seja quem dá aula na escola dominical, seja para quem evangeliza, para as ovelhas, para quem ouve, para quem é evangelizado. Obedecer à vontade de Deus é a coisa mais importante que existe nessa vida. E por quê? Por que é tão importante obedecer à palavra de Deus? Em João 4,34, Jesus diz: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Então perceba que obedecer à vontade de Deus é o nosso alimento espiritual. É o que vai nos saciar espiritualmente. Porém, há momentos em nossas vidas que nós estamos bem magrinhos, né? Espiritualmente. Né? Eu queria estar magrinho, mas não espiritualmente. Mas muitas vezes nós somos raquíticos espiritualmente. Pior, sabe a anorexia? A anorexia é uma síndrome que a pessoa, ela se olha no espelho, ela se acha gorda, mas na verdade está morrendo com magra. Pior que tem crentes que são assim. Eles se olham no espelho, eles acham que estão voando, que são uma espiritualidade em pessoa, mas na verdade estão definindo na magreza espiritual. Por quê? Não fazem a vontade de Deus. É fazendo a vontade de Deus que nos alimentamos espiritualmente. João 7,17, Jesus também diz: quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá que o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. O que Jesus está falando aqui? É fazendo a vontade de Deus que vai esclarecer a tua vida, vai trazer claridade para a tua vida. Você vai perceber que está fazendo a coisa certa, mas é fazendo a vontade de Deus. Hebreus 13:21. Eu não anotei o versículo, mas é a vontade de Deus que nos capacita a obedecer a Ele. Se você quiser anotar, Hebreus 13:21 é a verdade de Deus que nos capacita a obedecer a Ele. Então perceba que Jonas, ele está indo contra todas essas provisões que Deus dá através da vontade dele. Crescimento espiritual, esclarecimento, capacidade de obedecer. Jonas está indo ao contrário. Se você olhar no mapa mais uma vez, você vai perceber que Nínive é uma cidade, aquela cidade ao leste da Palestina. Tarsis é uma direção totalmente oposta. É lá na Espanha, Tarsis. Muitos quilômetros longe do que Deus estava pedindo para ele, para ele ir. É interessante que o Wiersbe escreve o seguinte. Ele fala assim: para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Versículo que nós lemos em João. Para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Para Jonas, a vontade de Deus foi o remédio com o qual ele se engasgou. Percebam que são coisas diferentes. Será que você está se saciando com a vontade de Deus ou está se engasgando com a vontade de Deus? As resoluções que Jonas tinha na cabeça dele faziam com que ele achasse que estava certo. Os ninivitas são um povo terrível, então quer saber? Eu não vou fazer o que Deus mandou. Deus está errado, é Ele que está errado, não eu. E quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Falamos que Deus está errado quando estamos passando por momentos difíceis. Dar a Nínive uma oportunidade de se arrepender, os nossos inimigos se arrependendo e sendo salvos? Não quero, eu não quero. Deus pode querer, eu não. Aquele patriotismo de Jonas fez com que ele agisse daquela maneira mesquinha. E esquecesse que a vontade de Deus era muito mais importante do que a vontade dele. E que a vontade de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, ela é expressa em amor. A vontade de Deus é expressada em amor.
Se você olhar para o que Cristo fez, quando Cristo morre na cruz, por um punhado de pecador miserável que merecia o inferno, e a vontade de Deus sendo expressada em amor. Segundo, uma atitude incorreta de Jonas com relação à palavra de Deus. Vimos contra a vontade, agora contra a palavra. E é interessante que no livro de Jonas, o livro original de Jonas, ele começa com a letra E. Os irmãos sabiam disso? O livro de Jonas começa com a letra E. E existem 14 livros na Bíblia que começam com a letra E numa ideia de uma história contínua. Então seria como se nós lêssemos aqui: e veio a palavra do Senhor a Jonas, como se desse continuidade a um outro livro. Claro, na literatura para nós, se você pega um livro que você comprou e ele começa E, parece que alguma coisa ficou para trás. Mas na Bíblia não. Mostra a história contínua. A história da graça e da misericórdia de Deus de uma maneira contínua. E nós, cristãos, se você já colocou a fé em Cristo, se você já é um cristão, você não tem escolha. Você não pode escolher coisas na Bíblia que você quer acreditar ou não. Vou fazer o seguinte, eu vou acreditar só nos livros históricos, mas vou abrir mão dos profetas. Eu vou levar ao pé da letra 4 ou 5 epístolas de Paulo, mas as outras acho que não servem para mim, então não vou considerar. Não! Se você é um cristão, você tem que considerar de Gênesis ao Apocalipse como palavra de Deus e guia para a tua vida. Você não tem direito de escolher o que você quer crer, o que você quer obedecer ou não. E nós vemos Jonas indo contra a palavra de Deus. Lucas 6,46 diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que nós falamos que Jesus é o nosso Senhor e desobedecemos a Ele? Escolhemos aquilo que queremos acreditar. Escolhemos aquilo que queremos fazer. Se você entregou a tua vida a Cristo, você tem que servi-lo inteiramente, obedecer a palavra dele inteiramente. Estou falando para você virar um religioso, mas para você obedecer o que Deus nos ensina. Jonas decidiu por conta própria: eu não quero mais brincar disso, não quero mais. Agora que eu recebi, tudo bem, eu recebi aquela profecia, profetizei, tudo deu certo, mas agora que é a favor dos nossos inimigos, eu não quero brincar mais. Eu não quero mais ser profeta. Não quero mais profetizar. Não quero mais conhecer a vontade de Deus. Eu não quero mais conhecer a palavra de Deus. Senhor, eu estou me demitindo do meu cargo, estou indo embora, não quero mais, me demito. Mas Jonas sabia que ele não podia fugir da presença de Deus, mas ele achou na cabeça dele que ele tinha o direito de escolher, cumprir, fazer a profecia ou não. Romanos 11:29 diz o seguinte: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não tira de você. Ele não revoga. Você pode, sim, ficar fora da vontade de Deus, mas os dons que Deus te dá são irrevogáveis. Nós vemos diversos personagens querendo fazer isso na Bíblia. Não vemos? Os irmãos lembram de Moisés? Os irmãos lembram de Elias? Jeremias? Ah, Senhor, me tira dessa, eu não vou. Vai, manda outro no meu lugar, eu não quero. E daí Deus falou para eles: tudo bem, eu vou escolher outra pessoa, você não precisa. É isso que Deus fala para eles? Não. Não tem como revogar. Talvez você conheça pessoas que são pastores e às vezes falam: quer saber, eu não quero mais ser pastor, eu vou ser político agora. Cuidado. Cuidado com as tuas atitudes, com o que você faz. Se Deus te colocou lá, Ele não te dá o direito de falar: eu vou pedir licença do meu cargo de pastor.
E ele vai te incomodar. Vai. Jonas precisava profetizar, precisava ser profeta. Nínive precisava ouvir a profecia. Um pastor tem que pregar, ovelhas têm que ouvir e obedecer. Nós precisamos evangelizar, e para evangelizarmos precisamos de pessoas para ouvir o Evangelho. E é assim que a graça de Deus se manifesta, irmãos. É assim que todos nós somos transformados, todos nós crescemos. Através do serviço na obra de Deus. É assim que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Vemos também uma atitude dele errada com relação às circunstâncias. Vou correr um pouco aqui, porque nós estamos já muito do horário. Ao fazer a sua vontade egoísta, Jonas achou que o universo estava conspirando a favor dele. Quando nós somos egoístas, nós tendemos a achar que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. É interessante que o pastor Billy Graham, já está com o senhor, ele tinha uma frase bem interessante. Ele falava assim, que quando o crente quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto para ele entrar. E é interessante que é mais ou menos o que está acontecendo com Jonas aqui. Certa feita, um amigo me confidenciou que ele fez macumba para ficar com uma mulher. Macumba para ficar com uma mulher. E ele contou que, em determinado momento, ele chegou numa festa e aquela mulher veio na direção dele e começou a conversar com ele. Só que ele foi ao contrário, ele ficou com medo. Não achou que o universo estava conspirando. Mas quando você quer fazer alguma coisa errada, é bem provável que as coisas vão acontecer de uma maneira que você acha que é a teu favor. E é o que aconteceu com Jonas. Nós vamos ver mais para frente, nas próximas mensagens, que ele estava dormindo, tranquilo no barco. Imagina, ele quer fugir da vontade de Deus. Quer ir. Chegar lá no porto, em Jope, já tem um barquinho lá pronto. Nós vamos para Tarsis, que é totalmente oposto de onde você está indo. É uma coisa maravilhosa. Eu pago a passagem, vou lá para baixo, acho uma cama quentinha, vou dormindo profundo, e muitas vezes você vai conhecer crentes que dormem bem achando que estão dentro da vontade de Deus. Mas estão afastados, nós vamos perceber mais para frente no texto que Deus estava preparando a queda de Jonas. Então fique esperto, abra os olhos. Você pode estar se rebelando contra Deus e ao mesmo tempo sentir uma falsa paz. Achar que as coisas estão dando certo. Ter uma boa noite de sono, mas sabemos que Deus estava preparando Jonas para a queda. E por último, uma atitude incorreta com relação a isso. Jonas não queria que aqueles incircuncisos aceitassem a Deus, fossem salvos por Deus. Ele queria que eles fossem para o inferno, queria que eles morressem. E daí eles falam assim, mas será que foi só com Jonas? Lembra do Novo Testamento, Tiago e João, os filhos do trovão? O que eles falam para Jesus? Senhor, se o Senhor quiser, nós mandamos descer fogo nessa cidade aqui e matar todo mundo. Faz parte da corrupção humana, esse comportamento. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira, queremos fazer seleção de pessoas. Eu tenho o Evangelho e eu tenho na minha empresa aquele meu colega que sempre está tentando me derrubar. Quer saber? Não vou pregar o Evangelho, que vá para o inferno mesmo. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Na empresa, na escola, no trabalho. Nós temos o Evangelho e nós queremos selecionar as pessoas que vão ouvir. Jesus pediu para que nós amássemos os nossos inimigos, e até hoje nós tentamos fazer malabarismo com esses versículos. Amar, mas o que quer dizer amor? Né? O que é amar o inimigo? Será que é só orar por ele? Ou será que eu tenho que ir lá e conversar com ele e tentar se acertar com ele? Acho que não é isso. Nós procuramos N motivos para derrubar, para puxar o tapete, para acusar, olha, o pecador miserável, sabia que uma hora se arrebentava. Quando nós deveríamos dar um testemunho para a nossa própria vida e ajudar
a se recuperar. Para terminar, irmãos, eu já comentei, já falei com os irmãos uma vez, não sei se os irmãos vão lembrar, lembra do caso do assassino de Green River? Aquele homem que assassinou 48 mulheres em Washington. Os irmãos já ouviram essa história? É interessante, porque ele, para livrar da condenação, isso foi entre 80 e 90, para se livrar da condenação de execução, ele resolveu confessar os crimes e pegar só a pena perpétua, para não ser executado. É interessante que no dia do julgamento ele recebeu 48 penas perpétuas. Sendo que uma já seria suficiente, né? Você vai morrer. Mas é 48 para falar assim, é para morrer. No dia do julgamento dele, várias pessoas, vários familiares das vítimas que ele matou, essas 48 mulheres, tiveram a oportunidade de falar alguma coisa para ele. E tem os vídeos na internet, se você quiser assistir. Aquelas pessoas falavam coisas terríveis. Você tem que ir para o inferno mesmo. Espero que você queime no inferno. Espero que você sofra. E de repente chega um senhorzinho, um velhinho de barba branca, e ele fala para ele o seguinte: fala, o Senhor me colocou numa situação muito difícil. Quero colocar em prática aquilo que eu acredito. Ele falou: todas essas pessoas que estão falando aqui odeiam você e querem que você vá para o inferno. Ele falou: mas eu não. Da minha parte, você está perdoado. Era um cristão. Todas aquelas outras pessoas desejavam o inferno para aquele homem, mas um cristão jamais deve agir da mesma maneira. E é interessante, porque contrariando todos os prognósticos de psicopatas, aquele homem que durante todo aquele momento que ele estava sendo agredido, ele olhava com um olhar de indiferença. No momento que aquele senhorzinho começou a falar, aquele homem desaba a chorar. Mas é o poder do Evangelho, é o poder do perdão, é o poder do obedecer a palavra de Deus, é o poder de fazer a vontade de Deus. A nossa vida com Deus é uma coisa muito séria. Ouvir e obedecer a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Deus nos deu uma Bíblia completa para que nós possamos obedecer, fazer a vontade dEle, nos relacionarmos com Ele de uma maneira que agrada a Ele. Hebreus 10:31 diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E não está falando para os crentes aqui. Deus disciplina como um pai disciplina os filhos, mas dói. E se você está em rebeldia hoje, peça perdão. Esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Deus tem o melhor para cada um de nós. Você não sabe mais da sua vida do que Deus. Você não sabe o que é melhor para a sua vida mais do que Deus. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que Ele espera. Vá a Deus hoje mesmo, retorne aos caminhos dEle, ouça a voz dEle e obedeça. Amém?